E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai retomar o assunto de fundamentos clássicos e modernos da química. Eu, na última aula, só lancei tudo para vocês já receberam de peito, dominaram, história de primeira de voleio, mas a princípio agora a gente vai dar um pouco mais devagar nessa área. Eu podia ter simplesmente continuado com o assunto, até que poderia, mas por dois motivos eu vou continuar esse assunto aqui. O primeiro motivo, a gente não terminou muito bem, ficou faltando uma partezinha e eu podia só ter terminado e continuado. Mas segundo motivo, começaram minhas aulas essa semana, e aí eu tô bem enrolado, não porque eu esteja dando menos prioridade para arcadas, mas porque é muita coisa ao mesmo tempo e eu preferi ir com mais calma essa semana e semana que vem a gente retomar o ritmo acelerado das próximas matérias, tá bom? Então a gente não vai estar atrasado com o conteúdo, relaxem, e a gente vai aproveitar essa aula para fazer alguns exercícios. E ficar tudo na calma, ficar tudo na paz, que vai dar certo no final, tá bom? Vai começar agora, Leandro. Chega aqui, chega aqui. Vem comigo, vem comigo. Aí, ó. Gente, isso aqui, só continuando o que a gente começou na última aula, né? O assunto da apostila ainda é a mesma página, os exercícios da tarefa ainda são as mesmas coisas, menos a lista, que não vai estar tendo a lista, a primeira lista, não sei se o pessoal fez, né? Talvez tenha só cagado, mas enfim. A lista não tem esse assunto de agora, talvez eu prepare uma outra lista mais à frente, mas a princípio, quem quiser exercitar, os exercícios da apostila são os mesmos que eu passei e estão no site, na descrição da aula, tá bom? Vamos lá. Recapitulando, recomeçando o que a gente refez, refalou e refizemos aqui agora. Teoria atômica de Dalton. Para quem não lembra, a teoria atômica de Dalton é o quê? Ela fala que tudo que existe, tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente sente, ou não sente também, é formado por átomos. Essa é a teoria de Dalton. Ele fala que tudo é formado por átomos, e os átomos por si só são indivisíveis, são esferas maciças, indestrutíveis, esferas neutras, etc. Beleza? O que vocês precisam saber da teoria atômica de Dalton é isso. Tudo é formado por átomos. Tá legal? Alguma dúvida nessa primeira parte? Suave? Tudo sob controle? Pita, cala a boca. Calma, desculpa. Eu estou só revisando, foi mal. Tranquilinho, tranquilinho. Beleza. Vamos lá. Próxima coisa, lei de Lavoisier, ou a lei de conservação das massas, que ela já fala o quê? O Lavoisier, cara muito inteligente, cara muito sensato, ele fez alguns experimentos e ele notou o quê? Sempre que eu estiver fazendo alguma experiência, alguma reação química, eu vou ter reagentes e produtos. Sempre vou ter isso, reagentes e produtos. Reagentes é o quê? Reagente é aquilo que a gente vai colocar para reagir primeiro. E produto é aquilo que formou, é aquilo que foi o resultado da nossa reação. Beleza? Lavoisier fala isso. E aí, ele faz vários experimentos, e ele percebe que a massa dos reagentes sempre é igual à massa dos produtos num recipiente fechado, num sistema fechado. Fala, Peter, é o seguinte, o que é um sistema fechado numa reação fechada? Então, vamos lá, aluno muito bonito. Um sistema fechado é aquele sistema onde aquilo que está no reagente não sai daquele sistema. Não vai para a atmosfera, não entra para o lençol freático, não entra para o solo. Um sistema fechado é tudo aquilo que os meus reagentes e os produtos estão concentrados numa mesma caixa, mesma esfera, no mesmo frasco, no mesmo recipiente, tanto faz. Sistema fechado é onde os produtos e reagentes não vão se perder, independente do que aconteça, tá legal? E aí o Lavoisier fez vários experimentos nos sistemas fechados e ele percebeu que sempre, sem exceção nenhuma, a massa total de tudo, do recipiente, do sistema fechado, antes da reação acontecer, era igual a depois que a reação acontecia. Então eu tenho aqui aquele exemplo, magnésio e oxigênio, 24 mais 16, ou seja, tinha 40 gramas. Antes de eu reagir, os dois ali estão no recipiente, estão numa caixinha. Antes deles reagirem, antes de eu sacudir o frasco ali, daquela caixinha, eles tinham 40 gramas. Depois que eu sacudi a caixinha, eles se transformaram em óxido de magnésio, mas continuaram com 40 gramas. Pita, eles continuaram com a mesma massa. A reação aconteceu mesmo assim? Aconteceu, aluno muito lindo. Aconteceu normalmente. Não é porque a massa continua a mesma que a reação não aconteceu. Beleza? Alguma dúvida aqui? Posso para a próxima? Vamos lá. Não, pode ir. Gostei do boné, Leandro. E gostei do fundo também. O fundo de você tá bonitinho. Eu uso uns fundos bem peculiares nas calças da Atlética, normalmente. Você me conhece por isso. Mas enfim. Lei de Prost, ou lei das proporções constantes. Lembrem, Prost começa com pro. Proporções começa com pro. Prost, proporções. Então sempre associa isso. A lei das proporções constantes está associada à lei de Prost. O que a lei de Prost fala? Que numa mesma reação, quando eu quiser obter o mesmo produto a partir dos mesmos reagentes, os reagentes e os produtos sempre vão existir
em proporções constantes. Como assim proporções, Pita? Essas proporções constantes podem ser proporções de massa, essas proporções constantes podem ser proporções de unidade de moléculas, pode ser de quantidade de moléculas que estão interagindo entre si. Aí, como exemplo, a gente vai ter aqui, né, aquela proporção que eu fiz do sanduíche com mortadela do Mercadão Municipal. Se eu quiser fazer um sanduíche de mortadela a partir de pães, queijos e mortadelas, ou seja, se eu quiser obter um produto a partir de reagentes, eu vou precisar de um reagente de cada, uma unidade de cada reagente, para formar uma unidade do produto. Se eu quiser obter dois pães com mortadela, ou seja, eu vou querer uma quantidade a mais de produtos, mas usando a mesma quantidade, não a mesma quantidade, mas utilizando os mesmos reagentes, a mesma mortadela, o mesmo pão e o mesmo queijo, não estou usando queijo diferente, por exemplo, aí eu vou precisar das mesmas proporções, beleza? Isso aí a gente pode transformar com qualquer outro tipo de elemento químico. No exemplo da água, a gente tem que, para eu ter uma molécula de água, H2O, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Pita, se eu quiser ter 2 moléculas de água, aí eu vou precisar de 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Pita, se eu quiser ter 4 moléculas de água, eu vou precisar de 8 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio. Ou seja, essa proporção é constante, ela sempre vai se repetir. De quantidade de moléculas, quantidade de átomos que estão interagindo e quantidade de massa também. A massa sempre vai ser proporcionalmente a mesma conforme eu vou aumentando as proporções do que a gente quer obter. Tá legal? Aqui, essa parte da lei de Prost é a lei um pouco mais difícil. Das 3 leis que a gente comentou hoje, comentou na última aula, a lei de Prost é a mais difícil. Mas é aquela que a gente vai aprender melhor fazendo exercício. Não dá para eu só falar e eu só assumir que vocês aprenderam, porque senão eu vou estar fingindo que estou ensinando, vocês vão estar fingindo que estão aprendendo. É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos agora começar rapidão. Possui alguma incidência da equação de Lavoisier nas provas? Eu geralmente uso a lei de Prost. Sim, Alisson, a lei de Lavoisier, ela cai bastante nas provas, mas elas vão cair normalmente juntas. Quando você precisa usar uma, você vai precisar usar outra. Então é sempre suave, tranquilo? Elas estão meio que interagindo entre si, estão sempre interligadinhas, mas elas vão cair bastante, tá legal? A lei atômica de Dalton, ela já é um pouco mais aleatória, assim, avulsa. Você não vai usar para muita coisa, mas as duas você vai usar bastante. Mas aí a gente vem para alguns conceitos que vocês têm que aprender. Esses conceitos aqui são conceitos básicos que a gente já viu mais ou menos e vai aprofundar outros. Primeiro conceito, massa atômica e massa molecular. Alguém consegue me lembrar o que é massa atômica? Não consegue me lembrar? Rapidinho. É a quantidade de prótons e nêutrons no átomo. Perfeito, perfeito. A Lumiar fala... Eu não sei se é a Lumiar ou Lumiar, perdão. Porque é um nome pra mim que é bem neutro, né? É difícil dizer, tipo Alex. Ah, Lumiar, tá bom, beleza. A Lumiar falou número de prótons. Sim, número de prótons é o número atômico. É a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo. Só que a massa atômica, não esquece, que ela é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons também, como o Luiz acabou de falar, tá legal? Ou seja, a massa atômica vai envolver todas aquelas unidades pequenas que dentro do núcleo. Ou seja, a massa atômica é igual à massa do núcleo de cada átomo, isso é tranquilo. Mas aí, a gente chamou a unidade de massa atômica, a gente deu uma unidade básica para ela, né? A gente chamou de U. U o quê? U. U é a unidade de massa atômica, foi isso que a gente chamou. E aí, basicamente... essa massa atômica que é U, ela vai ter origem, você vai descobrir o que é essa massa atômica a partir do átomo de carbono 12. O átomo de carbono 12, ele é um átomo que eu já falei para vocês, que normalmente tem 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, tá meio que em proporção ali, como posso falar, tá organizadinho no núcleo, 6 prótons, 6 nêutrons, um para cada, é um número legal. E aí eles perceberam que para eu saber a massa de um próton ou de um nêutron, né, que a massa deles é igual, era só dividir por 12. E aí, um U é igual a 1 sobre 12 do átomo de carbono 12. Ou seja, que é a massa de um próton, a massa de um nêutron. Um U é a massa do próton ou do nêutron, que a massa é a mesma. Beleza? E a massa molecular é a mesma coisa que a massa atômica, vou contar em U's, só que vai ser em relação à molécula. Já não estou falando de átomos em si, estou falando de moléculas. Por exemplo, a molécula de H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu tenho 1 átomo de oxigênio. Para saber a massa molecular de uma molécula de H2O, eu vou pegar as massas atômicas dos átomos de hidrogênio e somar com a do átomo de oxigênio. A massa do hidrogênio é quanto? É 1. E a do oxigênio, 16. Aí eu vou ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa molecular da molécula de água vai ser 18 gramas por cada molécula, né? 18 gramas não, perdão, 18 U. 18 U, unidade de massa,
18U em cada molécula de H2O. Agora a gente tem exemplo aqui, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o quê? É o átomo de cloro mais o átomo de sódio. O átomo de sódio tem 23U, o átomo de cloro tem 35,5U. Somando os dois, vou ter 58,5U. Essa é a massa molecular da molécula de cloreto de sódio. No caso de óxido de cálcio, que é o cal, né, aquela cal virgem, que normalmente você passa na parede, bonitinha. O cloreto de sódio é o sal de cozinha normal. E aí eu tenho o óxido de cálcio. O cálcio tem 40U e o oxigênio tem 16U. Somando os dois, a massa molecular do óxido de cálcio é 56U. Professor, uma pergunta que surgiu do nada. Existe diferença do líquido para o aquoso? De unidade de massa molecular, não. Se a sua diferença que você está pensando em unidade de massa, não. A unidade de massa é a mesma do líquido e a mesma do aquoso. Se eu tiver a mesma quantidade de átomos e moléculas, né? Agora, se tiver uma quantidade diferente de átomos e moléculas, aí sim a massa vai mudar. Leandro, você levantou a mão, pode falar. Não, eu só queria. Acabou surgindo isso, que na minha cabeça, eu sempre decorei isso, mas faz todo sentido agora com a sua explicação, para que quando a gente quer encontrar o número de mols de algum elemento, a gente faz se eu não me engano, aí você me fala se está certo ou não. Você faz a massa molecular dividido pela massa atômica, não é? Isso, exatamente. Faz muito sentido. Enfim. Exatamente. A gente vai falar isso nessa aula ainda. Milena, sua vez agora. Aquele cálculo que você estava falando, é tipo aquelas continhas de cálculo estequiométrico ou eu tô brisando na maionese? Não sei. É tipo isso. A gente vai começar, a gente vai dar uma pista do que é estequiometria no próximo slide. Vocês vão ter uma pegada do que é estequiometria. Mas é mais ou menos isso. O Dan perguntou, quando uma reação acontece em meio aquoso, aumenta a massa? Não necessariamente, Dan. Não necessariamente. Se eu tiver, por exemplo, 5 moléculas de óxido de cálcio, de cal virgem. Cada molécula de cal virgem tem 56U. Se eu tiver 5 moléculas de cal virgem, eu vou ter 56 vezes 5. Porque cada molécula tem 56U. Se eu tiver 5 moléculas de cal virgem, eu vou ter 56 vezes 5. Que vai dar aproximadamente 280, acredito eu. Com 280 U, eu vou ter 280U. Tanto se a massa for... Tanto se estiver em meio aquoso, quanto se estiver... tanto se estiver no meio líquido, como na forma gasosa. Nas duas formas, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas. Agora, quando você fala meio aquoso, se você estiver falando que tem água envolvida, não necessariamente a massa da água vai contar para a massa da molécula. A massa da molécula continua a mesma. Mas, óbvio, se você for medir o recipiente inteiro, a água vai dar um pouquinho de massa para aquilo ali. Mas a massa da molécula em si é a mesma. Beleza? A massa da molécula não muda. Tirei essa dúvida, Dan? Vou assumir. Tá bom. Relaxa. Vamos com calma. Isso aqui é a unidade do carbono, 12, né? Que corresponde a 1/12. Mas vamos lá. Agora a gente vai ver mol e massa molar. A gente falou ainda agora de massa atômica e massa molecular. Agora a gente vai ver mol e massa molar. Pita, massa molar e massa molecular são coisas diferentes? São coisas diferentes. Vamos ver o que é isso, tá legal? Primeira coisa, mol. O que é um mol? Vamos pensar o seguinte. Quantas gramas eu tenho em 1 quilograma? Consegue me dizer? 1000. Tenho 1000 gramas em 1 quilograma. Beleza. Agora, quantos decalitros... Não, quantos litros eu tenho em 1 decalitro? Quantos litros eu tenho em 1 decalitro? 10. 10, isso. Essa unidade aí é meio difícil, né? A pessoa não fala muito decalitro. Mas, enfim, eu tenho 10 litros em 1 decalitro. Tá legal? O que é isso? Estou convertendo medidas ali que são proporcionais, certo? Uma medida proporcional. Em 1 grama eu vou ter 1000 miligramas, em 1 litro eu vou ter 1000 mililitros. São medidas proporcionais. Agora, imagina o seguinte. Pita, como é que eu faço para transformar um U, que é uma unidade de medida de massa atômica, para grama? Como é que eu faço para transformar U em grama? Porque a gente está falando aqui de massa. Unidade de massa é grama, certo? Vamos ter que concordar comigo que unidade de massa é grama. Mas a gente estava trabalhando até agora com U, unidade de massa atômica. E eu quero transformar a unidade de massa atômica para grama, que é o que vai pedir nos exercícios. Pita, ajuda eu aí.
E é a mesma coisa, é uma conversão de unidade de medida. Do mesmo jeito como se eu estivesse transformando mililitro para litro, eu vou ter que transformar grama, ou U para grama, unidade de massa atômica para grama. Só que a conversão não é de 1000 em 1000, não é de 100 em 100, não é de 10 em 10. A conversão é em o quê? Aqui, não estou conseguindo. Pronto. Eu vou ter uma unidade intermediária, beleza? Uma unidade intermediária que corresponde a mol. A mol é o que vai fazer o meu intermédio, vai fazer essa transmissão de U para grama. Sempre que eu estiver trabalhando com gramas, eu vou estar trabalhando com mols. O U ele já vai ser uma unidade a menos. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. O mol, que é o que a gente vai trabalhar, é uma quantidade de matéria, ou seja, um mol de alguma coisa é a quantidade que eu tenho de uma certa coisa, que corresponde 6,02 vezes 10 e 23. Ou seja, se eu falo que eu tenho 1 mol de átomos de carbono, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu falo que eu tenho 1 mol de moléculas de água, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O, moléculas de água. Se eu falo que eu tenho 1 mol de prótons, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 prótons. Ou seja, 1 mol é a quantidade que eu tenho de alguma coisa. E essa quantidade específica é 6,02 vezes 10 a 23. Eu posso ter 1 mol de qualquer coisa, mas sempre que eu tiver 1 mol de alguma coisa, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquilo, que isso é a constante de Avogadro. Constante bem bonitinha, tá legal? E aí, o que acontece? Sempre que eu quiser transformar U para grama, eu vou ter que transformar para mol. Por quê? 1 mol de U, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 Us, é o que equivale a 1 grama. A 1 grama, na verdade, né? A 1 grama de massa. Ou seja, quando eu estou transformando de U, unidade de massa atômica, para grama, o que eu preciso fazer? Eu preciso só multiplicar a quantidades. Não, se eu estiver transformando de U para grama, eu vou dividir. Eu vou dividir. De U para grama, eu vou dividir. De grama para U, eu vou multiplicar, tá certo. Vamos lá. Se eu quiser transformar de U para grama, primeiro eu vou transformar para mol. 1 mol de alguma coisa é 6,02 vezes 10 a 23, aquela coisa. Ou seja, sempre que eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 Us, eu vou ter 1 grama. É a mesma coisa que eu tiver 1000 mililitros, eu vou ter 1 litro. Deu para pegar a ideia agora? Se eu tiver 1000 miligramas, eu tenho 1 grama. Se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 Us, eu tenho 1 grama também. Beleza? A conversão é essa. Sempre que eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 Us, eu vou ter 1 grama. Pita, isso é U pra caralho. É U pra caralho. É U demais. É muito U. Ou seja, se cada um é igual a 1 próton ou 1 nêutron, eu vou ter que ter 6,02 vezes 10 a 23 Us, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 prótons ou nêutrons, ou prótons e nêutrons, para ter 1 grama de massa. É tipo 3 vezes a conversão de quilômetros por hora. É tipo isso. É uma conversão. Transformar U para grama é uma conversão. Sempre que eu juntar 1000 gramas, eu vou ter 1 quilograma. Sempre que eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 Us, eu vou ter 1 grama. Beleza? É uma conversão. Vamos lá. Vou tentar explicar essa última vez aqui e a gente continua, só para a gente não se atrasar muito. Vamos lá. Eu vou ter aquela unidade, aquela tabelinha, né? Ué, por que não? Ah, foi. Finge que eu tenho aquela tabelinha aqui, ó. Vamos trabalhar só com 3. Aqui eu tenho 1 grama, aqui eu tenho 1 quilograma e aqui eu tenho miligrama. Se eu tiver 1 grama, se eu tiver 1 grama, vamos lá, eu tenho 1 grama. Se eu quiser transformar 1 grama para miligrama, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 1000, certo? Quando está na tabelinha à direita, eu vou dividir. Então, se eu quiser transformar 1 grama por miligrama, eu vou dividir por 1000. Aí isso aqui vai ser igual 1 sobre 10 ao cubo, ou então 1 sobre 1000, né? Mesma coisa. Ou seja, 1 grama... Ah, não, eu falei merda, perdão. Foi mal, desculpa. Sempre que eu estiver passando para a direita, eu vou multiplicar, quando eu estiver passando para a esquerda, eu vou dividir. Isso. Ou seja, quando eu tiver 1 grama, eu vou multiplicar por 1000 para achar a quantidade de miligramas que eu tenho em 1 grama. Ou seja, eu vou ter 1
vezes 1000, que é 10 ao cubo, né? 1000 e 10 é a mesma coisa. Que aí eu vou ter 1000 miligramas. Agora, quando eu quiser passar para a esquerda, eu vou dividir. Ou seja, eu vou dividir por 1000 para passar de grama para miligrama. 1 sobre 1000, que é a mesma coisa sobre 10 a menos 3, né? Em potência. Ou seja, eu estou passando, estou convertendo de grama para miligrama e de grama para quilograma. Agora, eu posso fazer isso também em relação a U e gramas. Eu tenho aqui U e aqui eu tenho gramas. O que eu tenho? Quando eu tiver 1 grama, para eu saber a quantidade de U's que eu tenho naquilo, eu vou multiplicar por 6,02 vezes 23. Para saber a quantidade de U's que eu tenho em 1 grama. Vezes 10 a 23. Se eu quiser saber a quantidade de gramas que eu tenho em U's, eu vou dividir. Ou seja, estou fazendo o caminho inverso. Da direita para a esquerda eu divido, da esquerda para a direita eu multiplico. Tá legal? Isso aqui é coisa de matemática. Não vou aprofundar tanto assim nessas conversões. Mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. Alguém falou agora? Só repete. Só repete essa parte de dividir e multiplicar. Para qual lado que faz? Sempre que eu quiser passar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. No caso, aqui em cima, a gente está trabalhando com multiplicação de 1000, né? Porque eu pulei aqui o decigrama, o centigrama, e aqui eu pulei também o decagrama e o hectagrama. Mas, enfim, quando eu estiver passando para a direita, eu vou estar multiplicando. Normalmente aqui em cima por 10, mas no caso aqui por 1000, e aqui embaixo é por 6,02 vezes 1023. E da direita para a esquerda eu divido. Ou seja, se eu tiver 1000 gramas, para eu passar para quilograma, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1000. Ou seja, eu vou ter 1 quilograma em 1000 gramas. Ou seja, sempre que eu juntar 6,02 vezes 1023 U's, eu vou dividir por 6,02 vezes 1023 e eu vou achar a quantidade de gramas que eu tenho. Tá legal? No geral é isso. No geral é isso. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor depois, mas no geral é isso aqui. Deixa eu só resetar essa parte aqui para a gente trabalhar melhor depois. Aí, o que acontece? Sempre que eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 U's, eu vou chamar que eu tenho 1 mol daquilo. Ou seja, se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 prótons, eu tenho 1 mol de prótons. Porque é o que equivale àquilo ali. Se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 U's, eu tenho 1 grama de alguma coisa, tá legal? Agora, se eu tiver 1 mol de U, eu vou ter 1 grama. Mas se eu tiver 1 mol de uma molécula, pergunto para vocês, se eu tiver 1 mol de molécula de água, isso equivale a 1 grama? Pensem comigo. A gente está trabalhando com unidades de conversão. E se eu tiver 1 mol de U, eu tenho 1 grama, beleza. Mas se eu tiver 1 mol de moléculas de água, eu tenho 1 grama também? Não. Eu não tenho 1 grama, certo? Porque isso quer dizer que eu não tenho... Se eu tiver 1 mol de água, não quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 U's. Quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E a gente sabe que a massa de uma molécula de água não é 1 U. A gente viu ali na massa molecular que a massa de uma molécula de água é 18 U's. Ou seja, se eu quiser saber a quantidade de gramas que eu tenho numa molécula de água, eu vou fazer primeiro o quê? Eu vou calcular a massa molecular dessa molécula. Vou calcular a massa molecular da molécula. E aí sim eu posso achar a quantidade de mols que ela tem. Porque vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Supondo-se que eu tenha 2 moléculas de água. 2H2O. 2 moléculas de água. Qual é a massa molecular de uma molécula de água? Você consegue me dizer? Massa molecular de uma molécula de água. É 18, né? Por 18. causa que é dos... Isso aí. Vamos lá. A massa molecular de uma molécula de água é 18U. Ou seja, tem 18U. Ou seja, em 2 moléculas de água, eu tenho quantos U's? Vocês conseguem me dizer? 36, né? 36. Ou seja, vai ficar 2 vezes 18. Fica igual a 36 U's. Tá bom? Agora... Opa, pode falar. Não, falei que eu entendi. Tá bom. Beleza, isso aqui é a primeira parte. Isso aqui já tá envolvendo massa molecular. Agora... Ô, Pita. Opa, você pode falar, Letícia. Uma pergunta só. Tipo assim, esse 18 da molécula de água também tem conta pra fazer, né? Porque o H tem o valor sim. sozinho e o O também, né? Com certeza. Ah, tá. O hidrogênio, a massa atômica dele é um U.
Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou ter 2. A massa atômica do oxigênio é 16. Aí 2 mais 16 é igual a 18. Só isso. Suave. Obrigada. Agora, eu quero saber qual é a massa em gramas, ou seja, a massa molar, de 2 mol de água. Você consegue me dizer? Massa molar de 2 mols de água? Vocês conseguem me dizer o que eu tenho que fazer para achar essa massa molar? Vezes 6,2 vezes 10 é 23. Isso. Eu ia fazer 1 mol equivale a 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, então 36 gramas vai valer quanto? Ou seja, vamos lá. Isso aqui é o que eu fiz no geral, né? Supondo-se que a gente está trabalhando com 2 mols de água. Aqui já não são mais 2 moléculas, tá legal? Essa primeira conta que eu fiz aqui, eu fiz para 2 moléculas. A massa molecular de 2 moléculas de água é 36U. Agora, vamos fazer o cálculo para 2 mols de água. Eu não tenho mais 2 moléculas, são 2 mols. Pita, mol e molécula é diferente? Sim. Moléculas são 2 unidades. Mols é aquela coisa envolvendo 6,02 × 1023. Ou seja, se eu tenho 2 mols de H2O, eu não tenho mais só 2 moléculas de H2O. Eu tenho o quê? Eu tenho 2, que é a quantidade de mols que eu tenho, e em unidades, 1 mol corresponde a quanto? Em unidades. 6,2. É isso aí. Isso aí. Em unidades, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Pita, mas na questão fala que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Às vezes eles vão cancelar esse 0,2. Às vezes ele não é tão importante, porque é meio irrelevante, né? Pouca coisa. Mas, independente disso, eu tenho que em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Logo, em 2 mols, eu vou ter 2 vezes isso. Certo? Beleza, né? Vamos lá. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar que eu vou ter mais ou menos, vamos arredondar para 12 vezes 10 a 23. Concordam comigo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? De boa. O que eu tenho? Em 2 mols... Peraí. Esse 2 que você colocou ali é porque são 2 mols de água? É isso? Isso. Ah, tá. 1 mol de água é 6 vezes 2 vezes 10 a 23. 2 mols de água é 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 3 mols de água é 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 20 mols de água, 20 vezes 6 vezes 10 a 23. Sempre quando eu estiver trabalhando com mols, eu estou trabalhando com isso. Tá bom? Já falo, Lorena. Aí, o que eu tenho aqui? Esse 6 vezes 10 a 23 é o quê? É a massa molecular, massa em US, em unidade de medida atômica, de no geral, né? Ou seja, eu tenho US aqui. Tem um U. Que eu tenho 6 vezes 10 a 22 vezes 10 a 23 US. Só que, aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual é a massa molecular de uma molécula de água? De novo. 36. Massa molecular. Não, massa molecular de uma molécula de água. De uma molécula, 18. 18, né? Tudo bem. Agora, vocês concordam comigo? Quantos U's correspondem a... Não, calma aí. Foi mal. Correspondem a 18, certo? Foi mal, me confundi um pouquinho, mas vamos lá. Vamos voltar aqui só para não atrapalhar vocês. Eu tenho 2 mols vezes 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui é em mol. Tenho 2 mols, ou seja, 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mols é 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Tenho 2 mols. Agora, para eu achar a massa molar, que é a massa em mols de uma molécula, eu vou multiplicar pela massa molecular de uma molécula, que é 18. Vamos lá, por que eu estou fazendo isso? Esse 6 vezes 10 a 23 é a massa de um próton, ou de um nêutron. Só que na molécula de água, eu tenho 18 prótons e ou nêutrons. Concordam comigo? Porque eu tenho 18 U. Então, eu quero saber a massa de todos esses juntos, de todos eles juntos. Eu quero saber quanto equivale a massa de todos eles juntos. Assim, eu vou achar a quantidade que eu tenho de U's ali. Se eu estivesse fazendo só 2 vezes essa massa, eu não estaria... só vezes 2 vezes 10 a 23
só 2 vezes 6 vezes 10 é 23, eu estaria ignorando a quantidade de U's que eu tenho em uma molécula. Eu estaria só considerando como se cada molécula tivesse um U de massa. Se cada molécula tivesse um U de massa, eu iria multiplicar por 1 no final. Mas como cada molécula de água tem 18 U, eu vou multiplicar por 18. Porque é a massa de uma molécula. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 12 vezes 10 a 23 vezes 18. Esse aqui que eu tenho, isso aqui no final, equivale ao quê? Equivale à quantidade de U's que eu tenho em 2 mols de água. Em 2 mols de água, eu tenho 12 vezes 10 a 23 vezes 18 U. Tá bom? Isso é a quantidade de U's que eu tenho em 2 mols de água. Só que, para transformar isso em grama, vocês lembram o que eu faço? Qual é a conversão? Para transformar em 1 em grama, o que eu faço? Você multiplica, né? Para transformar U em grama, eu vou dividir. Quando eu quiser transformar grama em U, eu vou multiplicar. Beleza? Beleza. U está à direita e grama está à esquerda. Se eu estiver querendo transformar U em grama, estou dividindo. Grama em U, estou multiplicando. No caso, eu quero transformar... Não, Oi? pera, volta. Recapitula aí que eu não entendi nada. Foi o que eu acabei de falar da tabelinha. Se eu tiver grama e tiver U, se eu quiser transformar U em grama, eu divido. Se eu quiser transformar grama em U, eu multiplico. Mas o U não tá na tabela de coisa, né? Tipo, grama, Não, não tem. isso é a tabela que eu acabei de mostrar. Você chegou a assistir o começo da aula? Assisti. Então, é aquela tabelinha que eu mostrei. Da Sim. multiplicação e tal. Sempre que eu estiver transformando grama para U, eu vou multiplicar. Multiplicar pelo quê? Por 6 vezes 10 é 23. Sim. Se eu quiser transformar U para grama, eu vou dividir. Dividir pelo quê? Dividir por 6 vezes 10 é 23. Tá bom? Mas aí você vai, tipo, dividir por 6 vezes 10 é 23 de novo? Mesmo você já tendo multiplicado ali o vezes 18 e tudo Calma, mais? calma. Antes a gente estava trabalhando com tentar achar a quantidade de U que a gente começa. Estou tentando ensinar para vocês como é que funciona essa conversão. Sacou? Tá bom. E aí, eu quero transformar isso daqui em grama agora. Eu achei a quantidade de U total. Agora eu vou dividir para transformar em grama. Dividindo isso daqui por 6 vezes 10 a 23, eu vou cancelar esse 10 a 23 com esse 10 a 23. Eu vou cancelar esse 6, que vai ficar 1. Dividir esse 12 por 6 também, que vai ficar 2. Ou seja, eu vou ter 2 vezes 18 gramas, que é a mesma coisa que 36 gramas. Tá legal? Ou seja, Pita, calma lá. Então, a massa molecular de uma molécula é igual à massa molar de uma molécula, só que em unidades diferentes? Se você parar para pensar assim. Por quê? Eu tenho que 36U são 2 moléculas de H2O. E 36 gramas são 2 mols de H2O. E essa é a diferença de molécula para mol. Em molécula, eu vou ter 2 moléculas de H2O, ou seja, eu tenho 2 unidades de H2O. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio e eu tenho 2 átomos de oxigênio. Ao todo, eu tenho 36U de unidade de massa molecular. Agora, em 2 mols de H2O, eu vou ter 36 gramas. Por quê? Porque eu tenho 36 mols de átomos de oxigênio, ou eu tenho 36 mols de átomos de hidrogênio, e eu tenho... Nossa, perdão. Porque eu vou ter 4 mols de átomo de hidrogênio e 2 mols de átomo de oxigênio. Em quantidades. Mols são quantidades. Essas quantidades é vezes 6 vezes 10 a 23. Eu multipliquei e dividi por 6, professor. Está correto? 216 por 6? Não entendi. Por 6? Toda vez que, tipo assim, o exercício estiver pedindo, eu vou ter que fazer toda essa conta que você fez? Não. Eu fiz para vocês entenderem o que é a diferença de massa molecular para massa molar. São 2 coisas diferentes. Massa molar é em grama. Massa molecular é em U. E qual é a diferença de molécula para mol? Molécula, eu tenho unidades. É como se eu tivesse 2 moléculas de... Deixa eu ver que coisa que eu tenho aqui. 2 moléculas de álcool em gel são 2 frascos de álcool em gel. Tenho 2 moléculas de álcool em gel, tenho 2 frascos de álcool em gel.
Agora, 2 mols de álcool em gel, 2 mols de frasco de álcool em gel, eu vou ter isso daqui vezes 6 vezes 10 a 23. Aí eu vou ter 2 mols de frasco de álcool em gel. Eu não vou ter só 2 unidades. Isso aqui é 1 unidade, 2 unidades. Se eu quiser achar a quantidade em mols disso, eu vou ter que multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Tá legal? Peter, eu preciso multiplicar por 6 vezes 10 a 23 toda vez que eu quiser achar a quantidade de U em grama? Então, U, você sabe que é a quantidade de moléculas. Às vezes ele vai te perguntar, quantas moléculas tem em tantas gramas? O que você vai fazer? Você vai achar a quantidade de gramas que tem uma molécula daquilo, e aí você vai dividir por 6 vezes 10 a 23. Aí você vai achar a quantidade em moléculas. Mol seria um conjunto de moléculas? Exatamente isso. Mol é um conjunto de moléculas. Exatamente. E quantas moléculas correspondem a esse conjunto? 6 vezes 10 a 23. Beleza? Alguém não entendeu isso? Pode falar, Milena. Então, é que eu tenho algumas dúvidas, que você acabou indo muito rápido, então eu só acompanho esse raciocínio. Então, 6 vezes 10 a 23 vai ser a massa de um próton, certo? Não é a massa de um próton. 6 vezes 10 a 23 são 6 vezes... é uma quantidade. A massa de um próton é 1 U. Tá. Então, mas... Deixa. Eu vou reformular e no final dela de perguntas de novo. Tá bom. O mol seria um conjunto de moléculas interligadas, não necessariamente interligadas, mas é um conjunto de moléculas. Elas não precisam estar interligadas. Só de ser um conjunto de moléculas já tem um mol. Tá legal? E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nas questões, na tabela periódica, ele vai ter, por exemplo, dizendo lá, o carbono, a massa molecular dele é 12U. Qual que é a massa molar dele? 12 gramas. Eu posso fazer isso direto? Posso. A massa molecular do carbono é 12U. Mas a massa molar dele, ou seja, a massa que eu tenho em 1 mol de carbono, é 12 gramas. Aí eu vou ter a mesma coisa com o oxigênio. A massa molecular do oxigênio é 16U. A massa molar do oxigênio em gramas é 16 gramas. Ou seja, em 1 mol de átomo de oxigênio, eu tenho 16 gramas. Só que em 1 átomo de oxigênio, eu tenho só 16U. Então eu posso falar que, tipo assim, 1 U é 1 grama? Não pode. Não pode. Mas 1 mol de Us é 1 grama. Pensa que U é como se fosse uma subunidade de medida. Vamos lá, Letícia. Quantas miligramas tem 1 grama? 1000? 1000. Quantos Us tem 1 grama? 6 vezes 10 a 23? Acabou. É isso. Tá. Aí o Dan Beleza. perguntou, U é igual a 1 sobre 12 gramas? Não. U é igual a 1 sobre 6 vezes 10 a 23 gramas. Que a conversão que eu estou fazendo, a multiplicação de divisão, é 6 vezes 10 a 23. Beleza? É isso. Aí, esse lance aqui de massa molar é o que ele vai pedir nas perguntas. E aí você tem que saber fazer essa conversão. E a gente vai fazer essa conversão agora. Calma. Deixa eu parar aqui, nessa questão aqui. Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui que é mais importante para vocês pegarem o fio da meada. Em uma lata de refrigerante, existem 122 miligramas de cafeína. Aí ele dá a molécula de cafeína. Esse aqui. Um forte estimulante. Quantos mols de cafeína são ingeridos por uma pessoa que toma os 350 ml de líquido da lata? Esse 350 ml, ele te dá só para você ficar confuso. Esse 350 ml você não vai usar para nada, tá legal? Ele só te dá porque é a quantidade de conteúdo que tem na lata, mas você não precisa saber disso. O que você precisa saber é 122 miligramas de cafeína. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai achar a massa molecular dessa molécula que ele te deu. Como é que eu faço isso? Eu vou somar as massas de cada átomo desse e multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho. Ou seja, eu tenho 8 átomos de carbono. Cada átomo de carbono tem 18U. 10 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem 10Us. E assim eu vou fazendo a conta, tá legal? Vamos fazer aqui, então, a conta bonitinha. Primeiro eu vou repetir a molécula. C8H10N4O2. C8H10N4O2. Essa é a molécula da cafeína. Aí eu vou calcular a massa molecular dela.
Cada átomo de carbono tem 12 U de massa atômica. Vou multiplicar por 8, eu vou ter, ao todo, 96 U de carbono. Cada átomo de hidrogênio tem 1 U de massa atômica. Vou multiplicar por 10, esse aqui é um 10, eu vou ter 10 U de massa atômica. Cada átomo de nitrogênio tem 14 U. Vou multiplicar por 4, eu vou ter 14 vezes 4, eu acho que é 56. E cada átomo de oxigênio eu tenho 16 U. Vou multiplicar por 2, eu vou ter 32 U. Somando a soma das massas atômicas de cada um desses átomos, eu vou ter o quê? Isso aqui tudo somado vai dar... Nossa, calma. Vou usar uma calculadora só... 194. Você fez a conta já? Ótimo. Já fiz a conta na Beleza. 194 U. O que é isso daqui? O que é 194? É a massa de cada molécula de cafeína. Uma unidade de molécula de cafeína que tem 6 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, eu vou ter 194 U. Essa é a unidade atômica, unidade de massa atômica de cada molécula de cafeína, tá legal? E o que ele me fala na questão? Em uma lata de refrigerante existem 122 miligramas dessas moléculas. O que eu quero saber? Eu quero saber, que ele dá aqui no enunciado, quantos mols de cafeína correspondem, ou seja, quantos mols de molécula de cafeína eu vou ter ao todo. Tá legal? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou transformar esses 122 miligramas para alguma unidade que a gente consiga trabalhar. Qual a unidade que a gente consegue trabalhar para transformar em mols? Em grama, certo? A relação de mols está em grama, não está em miligrama. Então, a gente vai transformar isso daqui, essa miligrama, para grama, primeiro. Que eu vou ter 0,122 gramas. Tá bom? Entenderam por que eu fiz isso? Porque miligrama não consigo transformar para mol, mas grama eu consigo. 0,122 gramas corresponde a X quantidade de mols. A gente não sabe quantos mols corresponde. É isso que a questão está perguntando para a gente. Tá bom? Só que vamos lá. Vamos ver se vocês pegaram uma piada. A massa molecular, de cada molécula de cafeína é 194 U. Mas supondo-se que eu tenha 1 mol de cafeína, eu vou ter quantos mols, eu vou ter quanto de massa? Supondo que eu tenha 1 mol de cafeína. 194. 194, se eu tivesse 1 mol de cafeína, eu vou ter 194 gramas. Concordam? Sim. Concordam comigo? Se eu tenho uma molécula de cafeína, eu tenho 194 U. Se eu tenho 1 mol de cafeína, eu tenho 194 gramas. Que eu estou multiplicando por 6 vezes 23, tá? Aquela conversão que a gente acabou de ver agora. Ou seja, eu vou ter 194 gramas em 1 mol de cafeína. Desse lado aqui, a gente usou a mesma unidade de medida. Desse lado aqui também. Na direita, a gente está trabalhando com quantidade de mols. E na esquerda, a gente está trabalhando com a quantidade de gramas. Tá bom? Então, assim, eu posso transformar em mesma quantidade de medida. Tá bonitinho. O que eu fiz aqui? Alguém reconhece isso daqui? Esse formato de coisa? Uma regra de 3. Regra de 3. Regra de 3. Fazer o quê? Multiplicar cruzado. Fazer esse xizinho. 0,122 vezes 1 é igual a 194 vezes x. Legal? Aí vai ficar x é igual a 0,122 vezes 194. Que essa continha aqui já está aqui na questão, que dá aproximadamente 0,0006 mols. Ou seja, em 122 miligramas de cafeína, eu tenho 0,0006 mols de moléculas de cafeína. Tá legal? Esse exercício é o exercício mais importante para vocês entenderem essa conversão. E essa conversão, essa regrinha de 3, por mais idiota que pareça, por mais pita, regra de 3 química é regra de 3, blá, 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 não sei o que, o pessoal não gosta de regra de 3, enfim. Essa regra de 3 é o que vocês vão precisar para resolver uma parte de questões de estequiometria. E
por mais que não pareça certo, é a mais fácil de usar. Então podem usar à vontade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a esse exercício? Nesse exercício eu detalhei tudo bonitinho o que eu fiz aqui. Então caso alguém queira revisar depois o que eu fiz no exercício, só dá uma lida que tá tudo aqui escrito. Ô, Peter, não é em relação ao exercício, mas é em relação do que seria o 6 vezes 10 elevado a 23. Ele seria, então, um mol de unidades, né? Isso, exatamente Certo. isso. Tá, Exatamente isso. Sempre que eu juntar 6 vezes 10 a 23 alguma coisa, eu vou ter um mol daquilo. Porque ali está 194 mil miligramas e não 194 gramas. Aonde? é porque foi para baixo. Ao invés de usar embaixo 194 gramas, eu usei 194 mil miligramas, que no final é a mesma coisa. Aqui nesse exercício a gente transformou tudo para grama, mas aqui na questão eu transformei tudo para miligrama. O importante é estar na mesma unidade. Tá legal? Se tivesse em quilograma, estaria perfeito. Mas em miligrama ou em grama ou em quilograma tem que dar a mesma resposta. Tá legal? Tem que dar 0,006 mols no final. Aí, pessoal, o que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou pedir que vocês façam as questões da apostila do caderno de exercícios, que tá, eu acho que está no final do slide. Aqui, tá no final do slide. E também tá na descrição da aula lá e tal. E vocês tenham dúvidas. Essas dúvidas vocês vão tirar ou comigo ou com os plantonistas, tá legal? Esse mesmo tipo de exercício a gente vai retomar quando estiver falando de estequiometria, mas eu preciso que vocês tenham essas dúvidas para a gente discutir depois. É importante que vocês tenham as dúvidas, tá legal? Ô, Peter, você me lembrou, sabe o capa? Os exercícios do capa a gente não tem gabarito. Sim. Isso aqui era mais para a questão de treinar, de exercício manual mesmo, de prática. Os importantes mesmo são os exercícios do caderno, tá legal? Fechou. Tranquilo, relaxa. Manda uma mensagem, Lorena, que eu te mando um áudio explicando depois, então. Tá bom? É isso, pessoal. Boa aula agora. Não sei com quem vocês vão ter, mas acho que ela já tá aqui, né? Acabei de ver ela. Boa. Tchau. Tchau, pessoal. Peter. A gente se vê semana que vem de novo, tá bom? Tragam dúvidas, que eu quero tirar dúvidas de vocês. Beleza, vou te encher. Beijão. Obrigada. Até mais. Beijo.